A geração nova. 27. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão expiar o seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, os outros entre as raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. Asteriscos, vide nota explicativa da editora no final do livro. Fim de asteriscos. A terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente como de hábito, com esta única diferença. Mas esta diferença é capital, que uma parte dos espíritos que nela se encarnam não se encarnarão nela mais. Em uma criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que se encarnaria, esse será um espírito mais avançado e levado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos, e é nesse sentido, sem dúvida, que o entendia Jesus quando dizia: eu vos digo, em verdade, que esta geração não passará sem que esses fatos tenham se cumprido. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados. 28. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, e que cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta, pois, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme. Enfim, o agarramento por tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. São esses vícios dos quais a terra deve ser purgada pelo afastamento daqueles que se recusam se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade, e que os homens de bem sofrerão sempre por seu contato. Quando a terra deles estiver livre, os homens caminharão sem entraves para um futuro melhor que lhes está reservado neste mundo, por preço de seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. 29.
Por essa emigração dos espíritos, não é necessário entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, nele retornarão porque muitos cederam ao arrastamento de circunstâncias e do exemplo. A aparência neles era pior do que o fundo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corpóreo, a maioria verá as coisas de um modo muito diferente do que quando vivos, assim como temos disso numerosos exemplos. Nisso serão ajudados por espíritos benevolentes que se interessam por eles e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Pelas nossas preces e nossas exortações, nós mesmos podemos contribuir para o seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre os mortos e os vivos. A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples, e como se vê, ela é toda moral e em nada se desvia das leis da natureza. 30. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos, melhores, ou os amigos espíritos melhorados. O resultado é o mesmo. Desde um instante que tragam melhores disposições, é sempre uma renovação. Os espíritos encarnados formam, assim, duas categorias, segundo as disposições naturais. De uma parte, os espíritos retardatários, que partem. Da outra, os espíritos progressistas, que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, pois, em um povo, em uma raça, ou, no mundo inteiro, em razão daquela das duas categorias que tiver a preponderância. 31. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda o que se passa nesta circunstância. Suponhamos um regimento composto em grande maioria de homens turbulentos e indisciplinados. Estes ali levarão sem cessar uma desordem que a severidade da lei penal terá frequentemente dificuldade para reprimir. Esses homens são os mais fortes porque serão os mais numerosos. Eles se sustentam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os que sejam bons são sem influência, seus conselhos são desprezados, são escarnecidos, maltratados pelos outros e sofrem com esse contato. Não está aí a imagem da sociedade atual? Suponhamos que são retirados esses homens do regimento 1 por 1, 10 por 10, 100 por 100, e que sejam substituídos na mesma medida por um número igual de bons soldados, mesmo por aqueles que foram expulsos, mas que se emendaram seriamente. Ao cabo de algum tempo, ter-se-á sempre o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem ali terá sucedido à desordem. Assim o será com a humanidade regenerada. 32. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dando mais ascendência às ideias novas. É porque muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para essa transformação, que muitos partem a fim de irem se retemperar numa fonte mais pura, ao passo que se tivessem permanecido no mesmo meio e sob as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e na sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para lhes abrir os olhos, porque ali vem o que não podiam ver sobre a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, pois, retornar com ideias inatas de fé, tolerância e de liberdade. Em seu retorno, encontrarão as coisas mudadas e suportarão o ascendente do novo meio onde terão nascido. Em lugar de fazer oposição às ideias novas, delas serão os auxiliares. 33. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Esta modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo.
Aqueles que retornam, então, não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos pensando e sentindo de outro modo. Quando esse melhoramento é isolado e individual, passa despercebido e sem influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é diferente quando se opera simultaneamente em grandes massas, porque então, segundo as proporções em uma geração, as ideias de um povo ou de uma raça podem ser profundamente modificadas. É o que se nota quase sempre depois dos grandes abalos que dizimam as populações. Os flagelos destruidores não destroem senão o corpo, mas não atingem o espírito. Eles ativam um movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual, e, por consequência, um movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. 34. É um desses movimentos gerais que se opera neste momento e que deve trazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar a eclosão de novos germes. São folhas de outono que caem e às quais sucederão novas folhas cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades. As folhas mortas da humanidade caem levadas pelas rajadas e golpes de vento, mas para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. 35. Para um materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres sem retorno. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói senão o envoltório, eles não têm as mesmas consequências e não lhe causam o menor medo. Compreende-lhe o objetivo e sabe também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que morrendo isoladamente, uma vez que, de uma forma ou de outra, é necessário sempre lá chegar. Os incrédulos rirão dessas coisas e as tratarão por quimeras. Mas digam o que disserem, eles não escaparão à lei comum, cairão a seu turno como os outros, e então, o que será deles? Eles dizem, nada, mas viverão a despeito de si mesmos e serão, um dia, forçados a abrir os olhos. Fim.